fala de digitalizar um processo, né, da transformação digital, a gente consegue trazer valores para os resultados que a operação vai providenciar. A gente está falando de manutenção, demora dias, coisas que hoje, com a digitalização, a gente pode fazer em minutos. Em média, ele gasta com ineficiência operacional 2,8 milhões de dólares ao ano. A gente fala muito de venda consultiva, né? Ele precisa se sentir confiante naquilo que ele está comprando. E como que ele se sente? Como mulher, a gente já tem que se provar duas vezes. Tecnicamente, o que você já se preparou, também por ser validadas, muitas vezes porque nunca ninguém enxergou a presença feminina naquela posição. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AuthenticCast. Eu já vou começar falando o tema de hoje para vocês. A gente vai falar sobre processos inteligentes, o caminho para a eficiência, sustentabilidade e indústria do futuro. E eu vou começar com uma pequena provocação. Quando a gente fala indústria do futuro, o que vem à mente? Eu acho bem difícil não ser robô, inteligência artificial, digitalização. A gente sabe, claro, que tem tudo isso, mas tem também um tema que é de extrema importância e que talvez não receba a atenção, né, necessária. E para isso, a gente convidou uma especialista nessa área, que é a Thaís Mendes Moraes, que é gerente de produtos da Schneider Electric. É uma profissional que tem 15 anos de experiência. A gente estava até comentando aqui, né, Thaís, que não Sim. parece, mas já são 15 anos, né? Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite da Authentic, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos da audiência também pelo convite, por essa parceria com a Authentic. É um prazer estar aqui com vocês. Não é exagero a gente falar que a manutenção nem sempre ela está ganhando o protagonismo que ela merece dentro dessa nova indústria, né, 4.0, essa revolução industrial que a gente está vivendo e está chegando nela, né? Sim. Então, a gente tem alguns fatores quando a gente fala de manutenção, olhando para as nossas plantas industriais no Brasil. Infelizmente, a gente tem uma cultura, que acaba nos prejudicando, que é o quê? A manutenção, ela só é valorizada, entre aspas, quando o cerco está pegando fogo. Ou seja, os produtos eles passam muito da vida útil, os fabricantes tornam eles obsoletos, entram em desativação, e só depois daí, ou até mesmo esperar uma parada de produção que vai gerar muita ineficiência para a indústria, eles passam a, então, pensar num investimento em modernização, investimento em CapEx, e isso é um risco gigantesco. Eu queria agora uma opinião que eu acho que tem que ser pessoal, porque não tem técnica para entender o que passa na cabeça, né, Sim. dos empresários brasileiros que estão resistentes a entender essa estratégia que é. A gente fala aqui muito, né, dessa questão cultural, de que precisa virar chave. Então, na sua opinião, o que viraria essa chave de não ter mais esse pensamento no passado e ir para frente, né? Eu acho que a gente olhar um pouco o mundo hoje está falando tanto de transformação digital, digitalização, de decisão baseada em dados, mas assim, o que de fato isso significa, né? E no final do dia, existem desafios que a indústria possui e que quando a gente fala de digitalizar um processo, né, da transformação digital, a gente consegue trazer valores para os resultados que a operação vai providenciar. Então, um exemplo, um desafio gigantesco que a indústria tem hoje é quando a gente fala de resiliência operacional. O que basicamente é isso? O mundo é muito volátil, tá? Muito imprevisível, cenários de mercado. Então, resiliência operacional é permitir mudanças rápidas. Olha, a gente precisa mudar, fazer alguma alteração aqui na automação de forma rápida para que a gente garanta essa operação e essa eficiência de forma mais ágil. Esse é um desafio e que,
com uma digitalização, a gente consegue proporcionar isso numa velocidade muito mais rápida. Às vezes, a gente está falando de manutenção, demora dias, coisas que hoje, com a digitalização, a gente pode fazer em minutos. A dor ensina, na sua opinião? Muito, muito. Eu vou dar um outro exemplo, né? Eu falei de resiliência, mas aí a gente fala de eficiência. O assunto de hoje que a gente fala, né, da moda é isso, eficiência. Precisamos ser mais eficientes. Precisamos fazer mais com menos. E a Schneider, num contexto global, ela fez uma pesquisa com diversos usuários finais da indústria, onde a gente tem um dado que, em média, um usuário final, uma indústria, independente do seu segmento, ele gasta com ineficiência operacional 2,8 milhões de dólares ao ano. Então, assim, isso é uma média. Mas esse número já aponta o quanto que a gente tem dores para ser curadas dentro desse processo e oportunidades de melhorias gigantescas que a gente pode solucionar. Então, esse seria mais um ponto. E ainda assim, né, muitos empresários, apesar, né, não olham para essa pesquisa como e não entendem a manutenção como investimento e não gasto? Exato, é algo que eu acho que a gente está mudando. Eu acho que a automação universal, ela veio um pouco para mostrar essa mudança de rota, que na minha visão é um caminho sem volta, e que a gente vai percorrer aí um pouquinho para entender esses valores agregados. Qual que é o momento que a empresa percebe que não dá mais, né, que só tem um caminho, que é crescer, e aí como é que você, a Schneider apoiam, essa pessoa nesse momento? Porque aí a gente já está falando num momento de evolução, né, de Sim. acordar. Eu acho que tudo depende, por exemplo, né, claro que cada caso é um caso, mas acho que tudo depende um pouco, do nível de ineficiência, que essa fábrica, essa planta tem hoje. Então, eu acho que um primeiro passo é que o usuário final ele faça um levantamento, de todas essas ineficiências que ele possui dentro de uma planta industrial, para que a gente entenda qual que é o maior ponto de dor. E aí sim, a gente conseguir fazer essa priorização. Quando eu estou falando de automação, a nossa recomendação é que essa modernização, né, sempre comece na camada de controle, porque é onde a gente vai conseguir ver ganhos a curto prazo. Né? Quando a gente está, por exemplo, falando de fazer uma padronização de todo o sistema, de você conseguir conversar de forma mais fácil, mais rápida, com todas as partes produtivas ali, né, de todo o processo. Tudo isso começa por aí. Então, dentro da camada de controle, seria o start para a gente começar uma modernização e, na minha visão, o que a Schneider está trazendo de diferencial é que ela pode, junto com o cliente, fazer isso de uma forma gradual, fazer isso com planejamento, porque nem sempre o cliente vai ter o investimento para modernizar tudo naquele momento. Sim, eu ia te perguntar isso, porque o Exato. todo assusta, né? Exatamente, E essa exatamente. camada que você fala, ela também pode ser vista como planejamento? Ou não é disso que você está falando? Hã, sim, 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 porque depende muito do tamanho da planta, né. Então quando a gente está falando, de automação, e aí desculpa, eu vou entrar um pouquinho no techniquez aqui, né. Ai, faz favor, porque a gente tem muita gente, né, da área assistindo. Eu vou entrar um pouco no techniquez, mas a gente tem diversos tamanhos, né, enfim, de complexidades de processo produtivo. Então, desde, sei lá, uma planta que a gente está falando de 50.000 pontos de IOs, que já é uma planta consideravelmente robusta, até, sei lá, 1 milhão de IOs, né, já é um controle ali que a gente fala de um DCS, né, um controle distribuído. Enquanto isso, eu vou no Google aqui. Me dá um tempinho. Vamos lá, eu vou te explicando com o Não, não. tempo. É jornalista, né? Agora, quem está É assistindo a gente, com isso. certeza, entendeu o que você está falando. Thaís, eu queria falar um pouquinho agora dessa transformação digital que a gente tanto fala, né? Eh,
Eu acredito que as empresas sabem, né, da importância disso, mas é o que a gente estava falando há pouco, talvez não saibam por onde começar. Onde é esse start? Tá. Como eu disse, eu acho que tudo pode começar através do controle, e aí eu vou falar um pouquinho aqui, do como essa automação universal que a Schneider aderiu, ela pode ajudar nessas questões de valor agregado. A automação universal, ela foi uma organização, hoje é uma organização de forma global, Universal Automation, onde tudo nasceu pela dor de um usuário final. Então, vou dar um exemplo. Pandemia. Hum. Todo mundo aprendeu alguma coisa, não? Todo mundo aprendeu alguma coisa. Eh, Na pandemia, a gente teve uma criticidade muito grande em relação à entrega de componentes eletrônicos, devido, enfim, à criticidade que teve de matéria-prima. E aí tudo isso foi, uma um prejuízo em cadeia, né. Isso cascateou até a falta de entrega de componentes, de produtos, e se a gente se deparou com paradas de produção nesse momento, foi quando os usuários finais, sofreram pelo fato de não ter produto para substituir. Então, com certeza, a ineficiência ela cresceu, assim, de uma forma gigantesca. E quando a gente fala disso, a automação universal ela veio diante de uma necessidade do usuário final que olhou para essa dor Uhum. e falou o seguinte: eu não quero mais ter que depender de um dispositivo, de um hardware, para que eu não perca ali a minha produção. Então, na verdade, hoje, como que essa, né, o cenário de muitas plantas hoje tem? Eu tenho diversos controladores com diferentes fabricantes que conversam em comunicações diferentes, que a gente chama, né, de protocolos de comunicação, mais ou menos fazendo uma analogia, né, como se fosse idiomas diferentes. E aí toda essa galera depois precisa ter um tradutor ali em cima para todo mundo se conversar no final do dia. No entanto, essa lógica, esse processamento, esse dado, ele precisa estar instalado nesse dispositivo físico, porque sem isso, nada funciona. Então o usuário falou assim: "Eu não quero mais depender de um dispositivo físico". Por quê? Se eu continuar ainda na dependência dele, em um momento como a pandemia, que tudo sofreu ali, né, com as entregas, eu ainda vou ter problemas de ineficiência. E aí foi onde a automação universal, foi assim, surgiu, porque para suprir essa dor, para justamente falar: "Olha, eu consigo transformar então a minha automação que antes era presa a um dispositivo físico, voltar ela, não mais agora presa a um dispositivo físico, mas ela orientada a partir de um software". E eu gosto de fazer uma analogia com isso, se você me permite. Claro. Analogias são excelentes, né, pra gente. Exato, para, enfim, para aterrissar, né. Eh, Imagina que, sei lá, vai, década dos anos 90, a gente gostaria de se locomover ali de carro, e eu me lembro que pra gente fazer isso, a gente só tinha um recurso na época. O que que Eu era, não você sei, eu estava lembra? andando de ônibus. Bom, vou falar assim, ó, o meu pai, ele usava o guia 4 rodas. É verdade, eu usava também. Era muito comum, então antes Mentira, eu também você usava. Meu Deus, o é, que que era aquilo? e você pegava ali o guia quatro rodas e já tinha que gravar toda a rota ali, mas se você não tivesse aquilo, então assim, pensa que aquilo é um dispositivo. Para você ter controle do seu caminho, você precisa dele. Sim. Sem ele, você não consegue fazer nada. A não ser que você dê sorte de encontrar alguém no caminho que pode te ajudar no caminho, mas, né. Então assim, nós precisávamos daquele dispositivo para ter o controle da nossa jornada. Beleza. Pensa que hoje a automação industrial, ela tá mais ou menos nessa média de idade lá da década de 90.
Hoje as plantas industriais, 38% no Brasil já estão obsoletas há muito tempo. A idade média É muita é coisa, hein, é muita coisa, é assim, 15 anos para mais, porque tem muito controlador, a parte de automação que já está desde a década de 90 implementado e que está lá, rodando até o momento daquilo parar e a gente precisar de uma, enfim, de uma modernização, como a gente falou, né, repentina. Muito bem, aí o mundo evoluiu. Fomos para a década de 2000, mais ou menos ali, 2011. Como que funcionava então essa a gente se locomover ali nessa época, né? A gente GPS. tinha o GPS, né? Se eu não me engano era o TomTom e o E Garmin. ninguém quebrava o vidro da gente ainda pra roubar. É verdade, mas era muito caro. É, Não caro, era todo mundo que podia ter, sim. né, Eu tenho um aquele Garmin guardado lá, vai que ele vira relíquia. olha que venda de antiguidade, você dá bem. Mas enfim, então, isso, teve essa evolução. Então imagina assim, ó, esse dispositivo passou a ser Entendi o atualizado que você tá falando. através Sim. de um software, E foi um beleza? processo bem natural, né? Foi um processo natural. Mas vamos lá, se eu tiro esse software desse dispositivo do GPS, ele funcionava em algum outro lugar? Não. É verdade. Eu já tinha um software, eu já tinha algo virtualizado, mas ele ainda ficava preso naquilo. Entendemos, né? E ainda com Sim. limitações, né, porque não era online, ainda dependia de atualizações, que às vezes se tivesse um buraco ali na estrada, você já não ia ter esse aviso igual nós temos hoje. E a automação industrial, ela evoluiu, né, quando a gente fala de virtualização do controle. Só que ainda, assim como o GPS, quando a gente fala somente da virtualização, ela ainda é de forma limitada. Por quê? Beleza, eu consigo virtualizar, eu não preciso mais utilizar aquele dispositivo robustão. Eu consigo usar esse mesmo, controle em um PC industrial, em um computador, né, que a gente usa ali com processamento mais avançado, que tem a mesma entrega ou até melhor. Porém, eu ainda fico presa naquele dispositivo daquele de fabricante, naquele software de programação daquele fabricante, e ainda com limitações. Então, aquelas mesmas complexidades que a gente tem de falar idiomas diferentes, eu ainda teria nessa estrutura de automação, beleza? Aí nós avançamos para 2026, estamos agora na nossa realidade. E aí Quando o futuro nos atropelou. exatamente. Já estamos falando do quê? De inteligência artificial. Você ia dar uma gugada aí que eu vi, ó. Ia perguntar para o Gemini lá o que que Sim. é. Muito bem. Se a gente pega essa analogia para os dias de hoje, aí vamos voltar ali nas rotas dos mapas, né? Eh, Como que a gente se locomove hoje? A gente usa Google Maps, Waze. Mas vou pegar o exemplo do Google Maps. A gente pode usar num iPhone? Pode. A gente pode usar num Android? Pode. Se eu quiser abrir ele no meu computador e fazer uma simulação de rota, eu consigo. Se eu quiser espelhar isso numa televisão, eu também consigo. Nós estamos falando de integração. Exato. Quero colocar num tablet. Eu consigo colocar esse controle, esse software, na ferramenta que for mais conveniente para mim no momento. E como a gente faz isso com automação? Como que a gente consegue levar a tecnologia que avançou, que está na nossa palma da mão, para um ambiente industrial de extrema complexidade? E aí onde a gente chegou com a automação universal. Então, eu gosto de fazer essa analogia para a gente aterrizar e falar, bom, então chegamos. O que eu estou querendo dizer no final do dia é eu deixo de ter uma automação tradicional, que é o CLPzinho, aquele produto robusto e tal, e eu consigo aplicar essa tecnologia com o mesmo nível de robustez, de entrega, ou até maior, no dispositivo que for mais conveniente para mim. Então, exemplo, temos uma cultura de inovação tecnológica conservadora no nosso país. Se ele quer manter a carinha do CLP, tudo bem, a gente coloca esse controle lá.
Mas eu consigo fazer a modernização de forma gradual e a gente consegue planejar com o usuário final, né, essa modernização, fazendo o seguinte: eu posso mudar esse controle do CLP para um PC industrial. Ou até mesmo, hoje nós falamos muito de servidores, né, o mercado tá quantos, galpões de servidores a gente tem aí, A data gente tá na era de centers, supercomputadores, né. supercomputadores. Então, se o cliente tem um servidor local lá, eu posso colocar esse controle naquele servidor e eu elimino toda essa parte de hardware que está ali implantada, ou seja, eu diminuo o custo. Ele não precisa mais do dispositivo físico, ele usa o que ele já tem. Então, de novo, eu já estou falando de eficiência operacional e o fazer mais com menos, né. Ou até mesmo não, olha, é uma aplicação pequena, eu tenho um inversor de frequência lá que está atuando numa bomba, ou qualquer aplicação que seja, eu consigo tornar aquele cara um controlador que ao redor dele vai fazer todo o controle desse processo produtivo ali, daquela etapa. Então, mudou muita coisa, né, com essa parte de automação universal. Thaís, você está falando isso tudo de uma indústria inteligente, né? E assim, Exato. a gente sempre fala aqui que ninguém consegue e nem deve fazer nada sozinho. E aí, a gente está falando, né, de uma Schneider que é uma gigante mundial em eficiência. E a gente está falando também aqui em Autêntica, que é uma empresa que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando e não à toa, né, tem Uhum. uma Schneider como parceira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho também, que ele passa por parceiros te dando a mão e te trazendo para cá, e a importância de uma empresa como a Autêntica também, que ela consegue estar muitas vezes em lugares onde a Schneider, né, não conseguiria, né? Claro. Hoje a Schneider, ela se apoia muito nos parceiros para fazer, os projetos em conjunto, né. A Schneider confia muito na entrega que os nossos parceiros fazem como a Autêntica para entregar um bom projeto, uma boa implementação lá no usuário final. Hoje nós temos uma estrutura local voltada totalmente para automação universal, que apoia, assim como a Autêntica, né, todos os nossos parceiros, para que eles se sentam seguros, assim como o usuário final, nessa transformação. Então, a Schneider entende que esse processo novo, ele requer que o cara que está lá na ponta, né, ele tenha que ter confiança naquilo que ele está adquirindo, né. É diferente de você adquirir alguma coisa, um bem de consumo que você coloca ali na sua, né, na sua casa, enfim. Eh, a gente fala muito de venda consultiva, né, ele precisa se sentir confiável, né, confiante naquilo que ele está comprando. E como que ele se sente? Conhecendo. Então, essa estrutura ela tem, a função, né, a missão de validar tecnicamente todo o processo, para que essa transformação ocorra com a automação universal, e além disso ela certifica os parceiros, né, para que eles também consigam fazer essa implementação de forma segura. Eh, eu estou pensando aqui que a gente está falando, né, da importância de uma parceria estratégica Uhum. e a Autêntica, por exemplo, ela tem vários paralelos, né? Ela é Sim. boa no que faz na automação, ela tem esse desenvolvimento, né, de software de inteligência por intermédio da Foreign Hub. Uhum. Então, muitas vezes você não precisa nem ter muitos parceiros, né? Você consegue traçar, né, esse Exato. planejamento que a gente está falando com um bom e de confiança, né? Exatamente. Então, acho que esse é um processo que é natural e a gente consegue fazer essa jornada junto com o cliente final. Muito provavelmente, quando a gente está falando no ecossistema da Autêntica, né, ela tem um vasto, atendimento dentro de um ecossistema de usuário final. A gente vê que
a Autêntica consegue expandir ali em diferentes segmentos, né? E, enfim, o usuário final acaba muitas vezes escolhendo a Autêntica para fazer essas implementações, esses projetos. E aí é onde a Schneider entra para tanto apoiar o usuário final em suporte, em atendimento, em até treinamentos, se for o caso, enquanto a Autêntica está fazendo ali a implementação desse projeto de automação, de modernização, o que seja. Queria te pedir, alguns exemplos de pequenas mudanças, mas que fazem muita diferença no resultado. Legal. Por onde você começaria Hã, para trazer um resultado já imediato, assim? bom, eu começaria, falando do nosso carro-chefe da automação hoje, porque a gente fala muito tá falando, né, automação universal, mas o que que é de fato, né? Vamos um pouco deixar tornar isso um pouco mais Isso, palpável. palpável, É o né? que eu te pedi. Exato. Então, bom, a Schneider, ela é uma das fundadoras dessa organização, acho que tem mais de 10 fundadores, e dentre eles, a gente tem também mais de 10 soluções já, voltadas para essa automação universal que vai nessa dor. Não quero mais ter a dependência de um dispositivo, de um hardware. Diante disso, aí a Schneider lançou o EcoStructure Automation Expert, que é a nossa plataforma, de software e de automação, o que basicamente a gente chama o conceito de automação não mais definida por hardware, pelo um dispositivo, mas sim agora definida por um software. E aí a gente passa por alguns valores de entrega, que o Automation Expert pode proporcionar. Mas é importante falar basicamente ali um funcionamento rápido para que a gente chegue no valor agregado. Ele segue uma norma, né, que diferente da automação universal, e aí eu vou falar um termo também técnico aqui agora. Manda bala. Automação tradicional, IEC 6131, né? Ou seja, é a sequência lógica da programação, sempre em looping, processando aquela CPU ali, às vezes no talo, né, até pifar. No final é isso. Quando a gente avança para automação universal, eu mudo essa norma. Aí é um número também, IEC 61499. E não é só um número que muda, muda todo a norma e o conceito ali da programação. Claro que todas essas linguagens que estão aqui, que se conversam, estão internamente nela, mas ela deixa de ser um processamento cíclico e ela passa a ser um processamento orientado, que a gente chama orientado a objeto. Ou seja, imagina que eu executei essa parte do processo, vou dar um exemplo aqui, alimentício. Chocolate, acho que é um bom exemplo, né. Então a gente passa ali, pela parte de derretimento, fase ali de, enfim, de fazer a execução da massa do chocolate, para depois o invase daquela massa de chocolate na até, sei lá, trazer ali a forminha do bombom, enfim. Então aqui eu tenho um processo um, aqui eu tenho um processo 2. A partir do momento que eu executei esse processo aqui, eu tenho aquela massa, né, aquela cobertura de chocolate ali, poxa, terminei. Ele fica se fosse uma automação tradicional, ficaria ali processando e enviando dados lá para cima, enchendo ali de gargalo de dados, de um monte de informação. A gente tem que fazer todo um trabalho para tratar isso. Na verdade, o que que eu faço? Olha, terminei. Ele joga um trigger. Ó, terminei, pode seguir aqui. E aí, a partir desse sinal, desse trigger, o processamento aqui é executado. Sim e não, né? Porque isso geralmente acontece quando tem algum evento, algum alarme, porque a lógica tá feita, ela sabe o que tem que fazer. Mas eu só trouxe esse exemplo para ficar mais claro, né? Então, essa orientação a objeto, ela já melhora o quê? Processamento de dados. Eu não mais preciso ficar processando dados ali e enchendo a minha camada de supervisão lá em cima com zilhões e zilhões de dados, eu já consigo diminuir o processamento, assim, de uma forma muito intensa. Eu diminuindo o processamento, o tráfego de dados, eu consigo garantir agilidade,
operacional. Então, assim, eu consigo entregar mais disponibilidade do dado, e aí quando a gente está falando lá de decisão em dados, né? Eu consigo trazer isso de forma mais rápida, né, para a gestão, para fazer um planejamento de manutenção. Então, aí a gente já começa a ter um melhor, que a gente chama de gerenciamento de ativos, tá? Depois disso, passei por essa parte, né, de orientação por objeto e tudo mais. Tem outros pontos aqui que são legais de trazer, que trazem ganhos. Quando eu falo, eu consigo integrar tudo isso numa única plataforma, o processo um e o processo 2, eu estou falando de um controle descentralizado. Diferente de uma automação tradicional, que para a etapa da massa do chocolate eu teria um controlador, um fabricante específico, falando no idioma dele, para a etapa de invase eu teria outro fabricante, provavelmente, ou não, né? Mas com outra ferramenta de engenharia. E aí, imagina, dois conversando aqui de forma diferente, lá em cima eu ter que fazer essa tradução para depois pegar esses dados e transformar isso, sei lá, num analítico ali. É muito mais complexo. Imagina, então, que eu tenho essas duas etapas num único software. Eles estão, cada um fazendo a sua função, mas os dois controladores numa mesma ferramenta. Dito isso, eu já consigo mais agilidade também nessa parte de comunicação. Por quê? Ele é multiprotocolos. Então, além dele ser centralizado, eu já tenho uma única plataforma, eu diminuo a complexidade da minha arquitetura de automação para o pessoal da manutenção ou da engenharia, que não necessariamente precisa ter ali um vasto conhecimento de diversas ferramentas diferentes, que na hora de fazer uma manutenção, uma parada de máquina é complexo. A gente integra tudo isso e padroniza em um só. Mas mais do que isso, quando eu falo de multiprotocolos, é independente do protocolo que eu estou conversando, do idioma que eu estou falando, ele consegue entender, né? Então eu consigo me comunicar em, e aí falando técnica de novo, o Ethernet IP, o Profinet, até um device net, se for o caso, independente do fabricante que esteja aqui, eu consigo integrar ele nessa mesma plataforma de software. E aí, de novo, por isso automação universal. Independente do fabricante, independente do hardware, eu consigo fazer isso tudo, padronizar isso tudo num único sistema. Thaís, vamos supor aqui que eu sou uma empresária e das boas e grandes ainda, né? E eu tô sempre acostumada a correr atrás e fazer manutenção corretiva, manutenção corretiva. Aí eu te chamo lá. Eu falo assim, eu não quero mais viver nessa vida e eu quero fazer um planejamento e um investimento absoluto para transformar a manutenção preventiva na eficiência da minha empresa. Uhum. O que você vai falar para ele? Eu vou falar do próximo passo que a gente dá aqui depois desses ganhos que eu comentei. Então, quando a gente fala com o pessoal da manutenção, olha, eu quero deixar de ter uma manutenção corretiva e fazer esse planejamento para ter preditiva, como que eu faço isso com a transformação digital, né? Eh, quando a gente está falando de um, Step one. quando a gente está falando de um único sistema integrado, vamos supor que uma dessas fases, uma dessas etapas do processo teve uma parada. Essa é a principal dor da manutenção, parada de máquina. Sim. Essa parada de máquina aconteceu. Com a automação tradicional, o que geralmente acontece? Entendi. Será que essa manutenção tem o estoque exatamente daquele produto, com aquele SKU ou referência que seja, para fazer uma substituição imediata? Muitas vezes, Raquel, a gente não tem essa realidade, tá? Então, assim, esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos supor que, ok, temos ali o produto para substituir, fazer a troca, porque parou e precisa trocar essa CPU de alguma forma. E o backup daquele programa que estava instalado naquela CPU? Será que temos?
Infelizmente, e aí é também uma questão cultural, nem sempre todos os usuários finais eles fazem um gerenciamento de backups que a gente tem de programas efetivo para, nesses momentos de parada de máquina, a gente ter um menor tempo de ineficiência. Então, imagina assim, não tenho o produto físico ali, vou ter que comprar do fabricante ou de um distribuidor, né? Eh, Preciso adquirir isso, vai demorar alguns dias para isso chegar até a planta e também não tenho a parte do software. Ou seja, não tem nada de dado Não tenho nada. O estruturado. que que ele vai falar? Autêntica, socorro. E aí a autêntica vai lá e faz todo o serviço que precisa fazer para, enfim, restabelecer aquela planta junto com o usuário final. A gente leva dias para estabelecer isso, tá? E aí a gente está falando de um fabricante X com a ferramenta de programação X e aqui do outro lado um fabricante Y com a ferramenta de programação Y. Quando a gente tem o Automation Expert integrado, isso muda. Por quê? Uma única plataforma, os dois controladores independentes do fabricante estão lá conversando em multiprotocolos, todo mundo está se conversando de forma muito mais fácil e rápida. Teve uma parada de planta, a gente entendeu que o problema era a CPU, precisa fazer uma troca, precisa entender o alarme que está dando, aquela falha para resolver. Ao invés de eu ter todo esse trabalho de dias, ainda que eu tenha produto em estoque ou não, imagina que, pelo fato de ter um controle descentralizado, eu simplesmente faço assim, ó, pego o software, falo, olha, você não mais vai processar aqui. Agora você vai processar no seu amiguinho, no controlador que está mais próximo de você, para que a produção não pare. Então, basicamente, eu transfiro o processamento do software que está acontecendo aqui, ó, para esse cara daqui. E ele passa a controlar tanto a etapa 1 quanto a etapa 2, enquanto aquele dispositivo físico está fazendo manutenção. E aí eu não paro a produção por conta disso. O quanto você consegue ter poder de convencimento quando você faz tudo isso para minha empresa, por exemplo, que eu te falei que estava com problema de muita manutenção corretiva. As pessoas enxergam imediatamente? O que eu tenho visto no mercado, tá? Eu já pude vivenciar, eh, e ter a experiência com alguns gestores dentro das plantas industriais que, quando a gente fala isso, e a gente faz testes dentro das aplicações deles para comprovar esse valor agregado, o que mais brilha os olhos deles é o seguinte: eu consigo fazer, tomar uma decisão rápida em alguma etapa de emergência, em algum alarme, em alguma parada de máquina, por exemplo. Então, as decisões de fato, elas acontecem, em tempo real, de acordo com os dados que estão conectados e integrados no Automation Expert, né. Então, eu acho que esse é o principal fator ali. E não só isso, mas quando eu tenho uma única plataforma integrada, aí a gente fala, né, decisão baseada em dados. Todos aqueles dados, eh, ao invés de ficar, imagina assim, ó, um sistema binário, ficar passando lá para cima 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, eu já consigo tratar esses dados dentro da camada de controle. Quando eu trato consigo priorizar quais são mais urgentes e quais não. Isso geralmente a gente tem que fazer ali numa camada, às vezes, de gerenciamento de rede, é realmente muito complexo fazer isso. Então, fazer isso tudo dentro de uma plataforma. Eu trato os dados dessa forma, tudo que for para um sistema de supervisão que a gestão vai olhar, já vai ser de forma tratada. Se é de forma tratada, o meu tráfego de dados vai ser menor. Se é menor, a minha disponibilidade lá é mais rápida. Velocidade de entrega daquele dado é maior. Consequentemente, decisão baseada em dados em tempo real. E aí eles conseguem tomar essas decisões de forma mais rápida. Thaís, eu tô te ouvindo encantada, acho que quem está nos acompanhando também, né? E eu não vou deixar você embora sem antes
entender o porquê disso, né, de tanta propriedade que você fala. Eu queria que você falasse um pouquinho pelo seu, né, o seu caminho. E eu tô pensando aqui que muitas vezes, né, você não nasceu sabendo tudo isso. Você também passou por uma revolução na sua carreira para Exato. acompanhar, né, desde a 4 rodas até chegar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. E também, eu gosto muito, né, quando senta aqui nessa bancada, que a gente está falando numa área, né, de automação industrial, e eu vejo uma mulher empoderada falando tão bem sobre as coisas. E aí, dá uma resumida pra gente, né, nessa sua trajetória e o quanto que uma mulher, infelizmente, ainda sofre nesse, né, nesse mercado. Sim. Bom, primeiro, obrigada. De fato, é muito desafiador, né? Se a gente olha 20 anos atrás, eh, assim, vou começar. Eu fiz técnico no Senai. Eu era a única mulher de uma sala de 40 pessoas. A nossa série é Faça o Básico Bem Feito. Então, corre pro Senai. Exatamente. E é isso que eu recomendo, porque eu vou te falar, eu acho que o Senai, ele trouxe uma bagagem até, assim, o mão na massa mesmo, a prática, para que a gente tenha um conhecimento, né. Quando a gente olha no mercado, pessoas que fizeram Senai sempre lembram disso com não só aquele sentimento de nostalgia, mas Mas de de satisfação mudança, mesmo, de sim. mudança. Então, feito isso, aí, enfim, eu avancei para Você já engenharia. estava na vanguarda de ser uma mulher fazendo Senai, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fui para engenharia, esse cenário não mudou. Então isso estamos falando de 15 anos atrás, né. Até eu terminar a engenharia, eu também fui a única mulher da sala. E eu confesso que o meu TCC foi um processo bem doloroso, assim, porque olha, é aquilo, eu sabe quando você faz o trabalho em grupo que no final sempre sobe para um ou para outro? Uhum. A gente às vezes passa por isso. E aí foi, desafiador, porque é isso, nós como mulher a gente já tem que se provar ali 2 vezes, né. Preguiça. O tecnicamente, o que você já se preparou para ser, mas também por ser validadas, muitas vezes porque nunca ninguém enxergou, a presença feminina naquela posição. Só imagina uma mulher bonita, nova, entrando na sua empresa e falando: "Você tem que mudar tudo", Exato. né. Fácil Então, de você fazer esse convencimento. mas assim, eu acho que hoje, né, eu tô trazendo esses pontos lá de trás, porque se a gente olhar para o mundo de hoje, a gente já teve uma evolução, né. Eu vejo muitas mulheres, figuras femininas dentro da automação. Obviamente que a gente ainda tem uma luta a ser vencida, né. Eu acho que a Schneider tem um programa muito legal dentro que é sobre diversidade e inclusão. Tá aí o caminho, fica a É. dica, né. Um dos pilares, inclusive, a parte de gênero, então a gente faz um trabalho muito forte ali para a inclusão de mulheres dentro, da área de energia e automação, e não só isso, mas também na liderança, né, como um todo, ou seja, você atingir essa equidade em todos os as camadas hierárquicas, Uhum. desde o operacional até a alta gestão. É isso. Infelizmente, né, o tempo aqui passa rápido, eu já Sim, vou ter que, encerrar, mas não antes, como eu disse, né, o nosso mantra aqui é: "Faça o básico bem feito", né, sim. antes de qualquer coisa. Então eu não vou entregar, sem você me dizer o que é fazer o básico, né, em poucas palavras, hoje, bem feito na manutenção. Eu considero que o principal e o mais urgente é reduzir a ineficiência. Eu disse lá atrás que a ineficiência média hoje é 2,8 milhões de dólares ao ano para um usuário final. Então, na minha visão, esse é o ponto mais grave. Como que a gente começa tratando isso com automação, na camada de controle? Porque você já consegue ver resultados a curto prazo, desde você não precisar ter mais uma parada de máquina e durar dias de ineficiência na produção e migrar isso para horas ou às vezes até minutos. Então, é por onde eu começaria para que a gente, de fato, faça um planejamento gradual para fazer essa transformação na indústria. Bom, eu acho que ficou claro, né,
depois desse bate-papo, que a indústria do futuro, ela não começa assim necessariamente por grandes revoluções, grandes transformações, ela começa com estratégia, com planejamento, e principalmente com a capacidade, né, de fazer o básico bem feito. Então, agora eu faço mais uma vez um convite, né, para que as pessoas conheçam, né, um pouco mais. Eu acho que já tem muita gente que nos assiste, que é parceira de uma Schneider, que é parceira, né, da Autêntica, mas assim, buscar um parceiro também é um bom básico. Exatamente, exatamente. Concordo totalmente com você, Raquel. Thaís, muito obrigada, né, pela sua participação, pelos insights que você deixou aqui com a gente. E, assim, eu sou uma apaixonada de mulheres que estão na sua posição. Então, muito sucesso aí e volte sempre. Muito obrigada, obrigada a você, obrigada ao Authentic e toda a audiência também por esse bate-papo. Eu fico sempre à disposição. Amo muito o que eu faço e Dá para aí ver. é, então é sempre um prazer bater esse papo aqui e falar sobre automação. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui nesse episódio, mas a gente continua, né, com você nas redes sociais, nos comentários. Conversem com, com a Thaís pelas redes sociais, siga a gente e até o próximo.